Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar com as pessoas que nasceram para ter voz. Existe um grupo de pessoas nesse mundo que foi escolhido a dedo por Deus para ser voz profética nessa terra. E ser voz profética nessa terra não te faz melhor do que ninguém, mas te chama para uma responsabilidade no qual você mesmo, por si mesmo, não consegue fugir, mesmo que você queira ser um Jonas fujão. Jonas é um exemplo de que ele foi escolhido, não poderia ser outro, tinha que ser ele, para ir até a cidade de Nínive, pregar o evangelho àquelas pessoas que habitavam aquela cidade. Mas Jonas, como uma voz profética, e o seu eu, a sua resistência, tentou fugir, e nós sabemos o que aconteceu com Jonas. Ele foi parar na barriga de uma baleia, de um peixe grande, que a Bíblia diz, entendemos que é uma baleia, e ali ele ficou por alguns dias até tomar posição. Às vezes na sua vida você tem passado coisas, situações que estão te movendo a te levar para esse lugar de voz profética. E ser voz profética é ter a palavra de sabedoria da sua própria essência. As pessoas estão falando ao seu redor de algo, mas você tem a palavra-chave, a palavra que mostra o caminho, que mostra como aquilo ali pode fazer de maneira correta, justa, porque você conhece a verdade. Você é a voz profética de Deus nessa terra. Então, eu quero dizer que quem nasceu para ser voz não consegue ficar calado. Mesmo que você queira ficar calado, você vai ser impulsionado, você vai ser incomodado, você vai ser inquietado a entregar o que você foi escolhido para entregar, o que você foi escolhido para fazer o seu propósito. O seu propósito é falar da palavra. O seu propósito é falar para as pessoas a palavra. O seu propósito é entregar a verdade de Deus. Então, por mais que essa voz tente se calar, tente fugir, tente se esconder, Deus vai te incomodar. Eu estou lembrando aqui, pessoal, esses poucos dias atrás, eu estava dentro de um BRT e começou uma senhora muito fofa, muito querida a falar comigo, muito simpática. E começou outra que estava sentada, eu estava em pé, a senhora do meu lado, em pé também, uma outra senhora sentada, e começou aquele movimento de conversa. E eu, no meu interior, falei: vou ficar calada. Não vou falar nada. Quando você é voz profética, você é inquietada, você é incomodada, você é acendida, você é impulsionada. A senhora começou a falar de coisas de Deus. E eu falei: vou ficar calada. Falei no meu interior: vou ficar calada. Estava cansada, meu corpo físico cansado, minha mente cansada, eu estava com uma dor de cabeça muito séria, que eu já tinha acordado naquele dia com dor de cabeça. E eu falei: vou ficar calada. Mas quem é voz profética é uma força que vem dos céus que te leva para sobrepujar qualquer situação que esteja te incomodando. Pessoal, quando eu vi, eu já estava assim, ó, falando com as mulheres, com as duas mulheres, falando sobre sementes, sobre plantar certo, para colher o justo, o correto. Então, para ser inspiração, ou seja, mas eu me recordo e sou bem sincera, que dentro de mim estava: vou ficar calada, mas eu não consegui. E quem é voz profética sabe do que eu estou falando, sabe de como isso é sério e real. Nós não temos direito. Temos até o direito, mas algo nos impulsiona e nos acende e entregamos com amor o que fomos chamadas para fazer, mesmo diante das nossas lutas, que não nos param de ser voz profética. Uma luta, uma dificuldade, não jamais, nunca vai conseguir te calar,
Por quê? Porque você é voz profética de Deus, independente da sua situação, independente da sua condição, você vai entregar o que você tem para entregar. Você tem o que passar. E você foi escolhido para passar. Então não tem como se esconder, não tem como desanimar. Porque essa força que é Deus te acende e te impulsiona a fazer o que ele foi chamado você para fazer. Então você até pode querer se esconder, mas quem nasceu para ser voz não permanece calado por muito tempo. É como eu falo, você pode até parar para descansar, mas você não vai conseguir ficar por muito tempo. Porque Deus sempre te coloca em situações para você ser voz. Não é que você é melhor do que ninguém, mas sobre você ter uma missão. Então, seja dentro de um BRT, ou de um Uber, ou de qualquer lugar, Deus vai te apresentar uma situação onde você vai ter que falar. Falar o que você quer, não falar o que Ele mandou você fazer. Então, você vai ter na sua característica uma ousadia que nem mesmo você vai reconhecer. Você vai ter coragem, você vai ter vontade, você vai ter uma coisa que te impulsiona a fazer o que você foi chamado para fazer. Quem carrega uma voz profética não consegue viver adormecido. Até na brincadeira você está entregando o que você foi chamado para fazer. Às vezes você vai no seu lado humor, seja da sua característica, da sua personalidade, mas você ali está evangelizando e às vezes nem mesmo você sabe, mas você está indo de acordo com a sua característica, a sua personalidade. Dentro do seu contexto de vida, você vai na padaria, às vezes você fala algo e você foi voz profética ali e você mesmo nem sabe, nem reparou. O céu te inquieta até o seu sim, até você dizer, até você entregar. Lembrando da situação do BRT, eu estava parada, em pé, me segurando. Mas cada palavra daquela senhora ia me incomodando. Cada comentário dela ia me acendendo. E quando eu vi, foi mais forte que eu, já virei e falei o que talvez Deus queria que as duas pessoas escutassem. Porque Deus sabe o porquê te colocou ali, diante daquelas pessoas, e Ele sabe quem são as pessoas. Então, Ele sabe quem são as pessoas que precisam ouvir. Quando eu falo de voz profética, que você tem voz, você tem um chamado. Essa voz é um chamado, é uma missão de vida, é algo que te impulsiona.